Então, gente, tudo bom? Então, a ideia desses 2 dias, né, hoje e amanhã, é a gente fazer uma espécie de microcurso de teoria dos números, né? Então, hoje eu vou falar de congruências, MDCs e do teorema fundamental da aritmética, né, digamos, o objetivo principal do teorema fundamental da aritmética. Eu preparei umas notas, não sei se vocês têm, né? Receberam. Eu não vou falar tudo que tem nas notas hoje, que não dá tempo, mas eu vou tentar provar os teoremas principais. E tem uma série de exemplos, exercícios resolvidos no meio das notas, né? Não sei se eu faço pelo menos um, mas vocês vão poder trabalhar mais com eles e com a lista de problemas que eu preparei de tarde, né? Então, hoje a gente vai começar com a noção de divisibilidade. Dados A e B inteiros, dizemos que A divide B, né? Se existe C inteiro, tal que B é AVC. Né? Então, o primeiro fato geral sobre divisibilidade é dado por essa proposição 1, né? Que diz o seguinte: se você tem um cara que divide 2 outros inteiros, então ele divide qualquer combinação linear de A e B com coeficientes inteiros, ou seja, D divide AX mais BY para quaisquer X e Y. Em Z2 é que se D divide A, então ou A igual a 0, ou módulo de D é menor ou igual a módulo de A. Né? E a terceira é que se a transitividade, se A divide B e B divide C, então A divide C. Né? Vamos provar isso, que não é difícil. Primeiro, por exemplo, o que quer dizer que D divide A? Aqui existe um C1 inteiro, ou D divide B, existe outro C2 inteiro, está aqui. Então, estou provando 1, né? A é D vezes C1 e B é D vezes C2. Portanto, AX mais BY é DC1x mais DC2y, e você consegue botar o D em evidência, né? D que multiplica C1x mais C2y, logo. E, portanto, claramente, o D divide esse cara, né? Não é porque esse cara é D vezes outro inteiro. Tá? Vamos fazer o 2, né? Bom, uma das opções é se o A for 0. 0 é múltiplo de qualquer inteiro. Então, qualquer inteiro divide 0, não dá para concluir que o módulo de 0 é maior que nada. Né? Mas, se A for diferente de 0, como D divide A, né? O A vai ser escrito como D vezes um certo C, com C diferente de 0. Porque se C for 0, o A fica igual a 0. Né? Onde módulo de A é módulo de D vezes módulo de C. E isso é maior ou igual a módulo de D, né? Pois, como C é um inteiro diferente de 0, o módulo de C tem que ser maior ou igual a 1. O módulo de C é um inteiro positivo. O módulo de qualquer coisa é sempre maior ou igual a 0, mas só é 0 se o cara for 0. Se o cara não for 0, o módulo de um inteiro não nulo é sempre pelo menos 1. Né? E a terceira também é fácil, né? A divide B, quer dizer que existe
existe, eu vou chamar de D1, tal que B é D1 vezes A, o B divide C, quer dizer que existe um D2 inteiro, tudo inteiro, né? Aqui eu estou fazendo tudo nos inteiros, então eu devia escrever D1 pertence a Z e tudo, mas quando eu não botar, a menos que eu diga alguma coisa explicitamente em outra direção, eu estou sempre supondo que todo mundo é inteiro aqui, né? Existe D2, tal que C é D2 vezes B, portanto, C é D2 vezes B, mas o B era D1 vezes A, então isso é D2, D1 vezes D2 vezes D1 vezes A, né? Portanto, é algum inteiro vezes A, é D2, D1 vezes A, e logo A divide C. Então, provamos isso. Né? Muito bem. Agora que a gente falou da noção de divisibilidade, eu vou falar da noção de máximo divisor comum. Então, para não perder tempo, eu vou provar logo uma proposição geral sobre o MDC, que caracteriza o MDC e dá várias outras propriedades. Bom, vamos lá. Proposição. Dados A e B inteiros, não ambos nulos. Então, isso é chamado de teorema de Bachet-Bézout, que, em particular, garante que o MDC é a combinação linear dos dois caras. Mas vamos lá. Não ambos nulos. Existe um único inteiro positivo D tal que D satisfaz três propriedades. Uma é que ele é um divisor comum de A e B. A segunda é que ele é combinação linear de A e B com coeficientes inteiros, quer dizer, existem x e y inteiros, tais que D é AX mais BY. E a terceira é que se D' é qualquer divisor comum de A e B, então ele também é um divisor de D. E a prova é assim, né? A gente vai fazer vai considerar o conjunto dos inteiros positivos que são dessa forma. Então, seja x, deixa eu tentar fazer na linha de baixo. X grande é o conjunto dos Cs inteiros positivos, Cs positivos, tais que existem x e y inteiros com C igual a AX mais BY. Obviamente o C é inteiro, né? Que é um inteiro vezes outro inteiro, mais outro inteiro vezes outro inteiro. Né? Mas a ideia é considerar só os números positivos que são dessa forma. Então, x é um conjunto de inteiros positivos, né? Que não é vazio. De fato, por exemplo, o módulo de A mais módulo de B pertence a x. Né? Se A e B não são ambos nulos, módulo de A e módulo de B são maiores ou iguais a zero, pelo menos um deles é estritamente positivo, né? Senão seriam os dois zero. Então, esse negócio módulo de A mais módulo de B é um inteiro positivo, que é A vezes um inteiro mais B vezes outro inteiro, né? Porque módulo de A ou é menos A. Então, ou é A vezes 1 ou é A vezes menos 1. O módulo de B também, ou é B vezes 1 ou é B vezes menos 1. Então, módulo de A mais módulo de B está nesse conjunto. Então, isso é um conjunto não vazio de inteiros positivos. Agora, a gente vai usar um negócio que é chamado princípio da boa ordenação, quer dizer, que todo conjunto não vazio de inteiros positivos, ou de números naturais, tem sempre um menor elemento. Né?
que é bastante claro intuitivamente, né? Suponha que não vazio, pega um elemento qualquer, 1000, né? Ele é não vazio, ele tem algum elemento. Se 1000 for um elemento dele, os caras menores que 1000, naturais, são conjunto finito, né? Aqui são inteiros positivos, então só pode 1, 2, 3 até 999. E para cada um desses caras, você vê se pertence ou não pertence ao conjunto. Se são um conjunto finito, você pode olhar para o menor elemento. Se nenhum desses caras pertencer ao conjunto, o menor elemento é o 1000. Se não, você vê o menor que aparece, só tem um conjunto finito, velho. Você vai conseguir identificar o menor elemento dele. Então, qualquer conjunto finito de naturais, de inteiros positivos, tem um menor elemento, né? Então, a gente vai considerar esse menor elemento, e não por acaso a gente vai chamar ele de D. Seja D é igual ao mínimo de x, quer dizer, D é o menor elemento de x. A gente vai mostrar que esse D, que não por acaso eu chamei de D, satisfaz todas essas propriedades. De fato, esse D vai ser o MDC entre A e B, vai ser o máximo divisor comum entre A e B. Então, vamos ver, né? A propriedade 2 é automática, né? O 2 é automático, né? Certamente existem, por definição, né? O D pertence a x, portanto, existem x0 e y0 inteiros. Faz que D é ax0 mais by0. Todos os elementos de x são combinações lineares de A e B com coeficientes inteiros, né? D em particular. Tá? Então, a 2 é de graça pela definição do D, né? A 3 também é uma consequência imediata disso, né? Se D' divide A e D' divide B, então D' divide AX0 mais BY0, que é o D. Né? Que é essa propriedade aqui. Um cara divide dois caras, ele divide qualquer combinação linear deles. Né? Então, qualquer divisor comum de A e B divide D. O que falta é provar que D é efetivamente um divisor comum de A e B. Né? Aqui está o que eu achei na web. Vamos fazer o 1. O 1, a gente vai provar que D divide A. Os papéis de A e B na definição de D são absolutamente simétricos. Né? Vamos mostrar. Que D divide A. D divide B é análogo. É só trocar os papéis de A e B, que são simétricos na definição de D. Vamos provar que D é um divisor de A. Né? Para isso, a gente vai usar a popular divisão euclidiana. Né? Então, eu queria pedir desculpas, mas eu devia ter falado disso antes. A divisão euclidiana é uma das operações elementares, né, que em geral o pessoal aprende no ensino fundamental. Né, dados A e B inteiros, com B positivo, existem Q e R inteiros, com 0 menor ou igual a R menor que B, tais que A igual a B que é mais R. E, de fato, o Q e o R estão unicamente determinados. E um jeito de ver isso, né? Só para simplificar, acho que vai ser o único momento que eu vou falar de caras que não são inteiros. A gente pode olhar, de fato,
existe um único Q inteiro, na verdade, tal que Q é menor ou igual a sobre B, você olha pega o A, divide por B, não vai dar um número racional. Todo número racional, todo número real, de fato, está entre dois inteiros consecutivos, né? Quer dizer, o Q vai ser a parte inteira de A sobre B. Se você multiplicar isso tudo por B, né? A ideia é olhar para o A sobre B, ele vai estar entre dois inteiros consecutivos desse jeito, né? Tem um único inteiro Q que faz isso. Se você multiplicar tudo por B, né? Q vezes B vai ser menor ou igual a A, vai ser menor que Q mais 1 vezes B, né? Que é Q vezes B mais B. E, portanto, 0 menor ou igual a A menos QB, menor que B. E aí é só chamar esse cara de R, né? Então, o A vai ser QB mais R, o BQ mais R, tanto faz. E o resto vai ser maior ou igual a 0, vai ser menor que B. Então, isso dá para fazer. Em geral, isso é a divisão euclidiana, né? E a gente vai usar isso para provar o item 1, né? Dá para provar também por indução, por exemplo, no B, ou sei lá, você fixa o B, faz por indução em A para fazer a divisão euclidiana para A natural, e aí A negativo é só trocar o sinal. Quer dizer, tem vários jeitos de provar isso, eu só dei um argumento rápido envolvendo números reais, mas é uma das coisas fundamentais de aritmética, é a divisão euclidiana, né? Então, vamos lá. A gente vai mostrar aqui D dividir A. Como é que a gente faz isso? Bom, ainda que o B não divida A, você sempre tem direito de dividir o A pelo D, possivelmente com o resto, né? Então, a gente vai fazer isso. A gente escreve A igual a QD mais R, com 0 menor ou igual a R, menor que D. Só que o D é AX0 mais BY0, né? Portanto, o R é A menos Q, que multiplica AX0 mais BY0. Você pode escrever isso como 1 menos QX0 vezes A, menos QBY0, ou seja, mais menos QY0 vezes B. Quer dizer, é um inteiro vezes A mais outro inteiro vezes B, né? Quer dizer, o R é a combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. Se o R for maior que 0, o R pertenceria a X, né? E isso aí complica a transmissão também, né? Está seguindo? Posso seguir, então. Vamos lá. Virou cinema. Então, se o R é positivo, o R estaria em X, né? Porque X é o conjunto dos números positivos, que são combinações lineares de A e B com coeficientes inteiros, né? Mas isso seria absurdo. Por que seria um absurdo? Porque R é menor que D. E D é o menor elemento de X, né? Você não pode ter um cara em X menor que o menor elemento dele, né? Então não tem jeito. Muito bem. Mas se o R é 0, né? Bom, então o R não pode ser maior que 0, portanto, o R é igual a 0. E, portanto, o A é igual a QD. Logo, o D divide A. Bom, e acabou a prova, né? D divide B é a mesma coisa. Se você quiser provar para o B, você pega o B, divide pelo R com o resto e tal, e prova que o resto é combinação linear de A e B, não pode ser positivo. Mesma coisa, não é só trocar os papéis de A e B. Tá? Muito bem. Então, só observando. Aliás, eu falei que é único, é óbvio, né? Deixa eu escrever uma linha sobre isso, né?
Que se D-til é outro número com essas propriedades, a propriedade que ele tem, bom, o D é um inteiro positivo, então o D-til tem que ser maior que zero. E pela propriedade 3, né, como o D-til é um divisor comum de A e B, o D-til divide D. Do mesmo jeito, como o D-til seria o máximo divisor comum também, o D divide D-til, logo o D é igual a D-til, né? Ou seja, D-til é módulo de D-til ia ser menor ou igual a módulo de D, que é D, e o D é módulo de D menor ou igual a módulo de D-til, que é D-til. De onde D é igual a D-til, né? Então esse cara é único, né? Bom, aí acabou a prova. E a observação aqui. Esse D é o máximo divisor comum de A e B. A gente denota assim, D é MDC entre A e B. Né? Nota que qualquer divisor comum tem que ser menor ou igual a D, né? Quer dizer, se em geral, se C divide A e C divide B, então, vou apagar até o C. Bom, C é sempre menor ou igual ao módulo de C. Quer dizer, então C divide D, né? Então, C é menor ou igual ao módulo de C. C divide D, então o D é positivo, então o módulo de C é menor ou igual ao módulo de D, que é o próprio D. Então, C é sempre menor ou igual a D, quer dizer, D, de fato, é o maior divisor comum entre A e B. Né? E o que a gente provou em particular é que o MDC entre A e B, o máximo divisor comum entre A e B, é sempre uma combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. Né? Sempre existe. Né? Esses inteiros x0 e y0, tá? Que D é ax0 mais by0. Muito bem. Então, vamos lá. Uma propriedade do MDC, que é consequência dessas coisas, né? Uma observação, uma proposição, sei lá. Você tem A e B inteiros, não ambos nulos. E K é um inteiro qualquer, então MDC entre A mais KB e B é a mesma coisa que o MDC entre A e B. Você tem um par de inteiros, né? Você troca um deles pelo cara original mais um múltiplo inteiro do outro, o MDC nunca muda. Né? E a prova basicamente é que o conjunto dos divisores comuns de A e B é igual ao conjunto dos divisores comuns desse cara. Né? Que se D divide A mais KB e D divide B, isso é equivalente a dizer que D divide B e D divide... Deixa eu fazer ida e volta, só em vez de fazer equivalência, né? Isso aqui implica que D divide esse cara, D divide esse, D divide qualquer combinação linear dos dois. Em particular, divide isso menos K vezes isso. Que é o A, né?
Eu usei aquela primeira propriedade lá, quer dizer que se D divide dois caras, D divide qualquer combinação linear dele. Eu fiz essa combinação, fiz esse cara menos K vezes esse, isso dá o A. Então, se D divide esses dois, o D divide A, então D vai ser um divisor comum. De A e B, obviamente, o D divide B, né? Então, qualquer divisor comum desses caras é um divisor comum desse. Por outro lado, se e D divide A, D divide B, implica que, bom, D divide A mais K vezes B, né, que é uma combinação linear de A e B. Bom, e D divide B, obviamente. Então, o conjunto dos divisores comuns desse cara é igual ao conjunto dos divisores. Então, o maior divisor comum é o maior divisor comum. Então, bastante. Nem precisava dessa proposição toda, basta caracterizar o máximo divisor comum como o maior divisor comum mesmo. Muito bem, então essa observação, né, quer dizer, essa proposição dá uma prova mais ou menos curta do fato de que o MDC é combinação linear, mas ele não dá um algoritmo muito eficiente para calcular o MDC. Mas mais ou menos, se a gente pensa no que a proposição está fazendo e transforma numa prova efetiva, o que a gente obtém é exatamente o algoritmo de Euclides, né? Para simplificar, vamos supor que a gente tem dois inteiros com B positivo, né? O MDC entre A e B é a mesma coisa que o MDC entre A e menos B, né? Então, se o B for negativo, você pode trocar pelo simétrico, o MDC não muda. Você divide o A pelo B com o resto, A é Q1B mais R1. Aí você faz, bom, o R1 é o resto, então ele está entre 0. Eu vou supor que não deu exato imediatamente, senão não tem muita graça. Senão o B divide A e o MDC vai ser o B, né? Você vai dividindo, né? Você sempre divide o menor cara pelo resto, que é menor ainda, né? Vai obter um resto menor ainda, assim por diante. Então, esses restos vão formar uma sequência decrescente. Não dá para ter uma sequência infinita decrescente de números naturais, né? De inteiros positivos. Então, em algum momento, o resto vai ter que ser zero, né? Digamos, logo antes você tem uma coisa assim. Zero menor que Rn menor que Rn menos 1. E agora, quando você vai dividir o Rn menos 1 pelo Rn, dá exato. Então, a afirmação é que o Rn é o MDC entre A e B. Isso é relativamente fácil de mostrar, aplicando repetidamente essa proposição, né? Porque como o A é Q1B mais R1, o R1 é A menos Q1B. Então, o MDC do R1B é a mesma coisa que o MDC de AB. Né? Por essa proposição, porque o R1 é A menos um múltiplo de B. Né? O MDC entre A menos Q1B e B é a mesma coisa que o MDC entre A e B. Né? Por outro lado, o R2 é B menos Q2 R1. Então, o MDC de R1 e R2 é a mesma coisa que o MDC de R1B. Pela mesma razão, porque o R2 é B menos um múltiplo do R1, quer dizer, você pode trocar o B pelo R2 que não muda. Né? O MDC. Do mesmo jeito, o MDC entre R3 e R2 é a mesma coisa que o MDC entre R1 e R2. Porque o R3 é o R1 menos um múltiplo do R2. Então, o MDC entre R1 e R2 é a mesma coisa que o MDC entre R3 e R2. Assim por diante. O MDC entre Rn menos 1 e Rn é a mesma coisa que o MDC entre o Rn menos 1 e o Rn menos 2, que é igual ao MDC entre Rn menos 2 e Rn menos 3, etc., que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual ao MDC entre A e B.
E isso aqui é o Rn, que é o Rn divide o Rn menos 1. Né? Então, claramente, o MDC entre Rn menos 1 e Rn é o Rn. Né? Tá? Qualquer divisor positivo do Rn é menor ou igual a Rn, como o Rn, obviamente, é um divisor comum do Rn e do Rn menos 1. Tá? Mas mais do que isso, o algoritmo de Euclides também ensina a escrever o MDC entre A e B como combinação linear dos dois. Porque o R1 é a combinação linear do A e B, né? O R1, então o R1 pertence àquele conjunto X ali, né? Que apareceu aqui na prova, no conjunto das combinações lineares positivas de A e B. Né? O R2 é a combinação linear do B e do R1. Mas o R1 é a combinação linear do A e B, se você passar para lá, você vai concluir que o R2 pertence a X também. Que é mais ou menos o que a gente fez aqui, né? Se você divide um cara de X por outro cara de X, o resto vai ser um cara de X também. Então, no fim, você vai concluir que o Rn está em X. Né? Então, o Rn, ao mesmo tempo, é um divisor comum de A e B, e é uma combinação linear de A e B, com coeficientes inteiros. Isso permite, de fato, achar na prática uma combinação linear. E o algoritmo de Euclides, ele roda mais ou menos rápido, quer dizer, esses restos consecutivos, eles vão caindo rápido, eles caem pelo menos exponencialmente rápido. A cada 2 passos, o resto é no máximo a metade do resto anterior. Né? Vamos fazer só essa observação, que tem a ver com a velocidade do algoritmo, o número de passos é no máximo proporcional ao número de dígitos de B, por exemplo. Então, né? Porque o RK mais 2 é menor que a metade do RK para qualquer K. Maior ou igual a 0, se você quiser, se você chamar o B de R0. Mas bom. Por que é isso? Não é porque você vai ter RK QK mais 2, RK mais 1, mais RK mais 2, né? Quer dizer, o RK mais 2 é menor, né? É menor que o RK mais 1. É claro que se o RK mais 1 for no máximo a metade do RK, acabou, né? Porque o RK mais 2 é menor ainda que o RK mais 1, então vai ser menor que a metade do RK. Né? Se não, você está dividindo o RK por um cara que é maior que a metade dele, então o quociente vai ser 1. Né? Você divide um cara por um cara que é maior que a metade, não dá nem 2, né? Quer dizer, o quociente vai ser 1. Se não, o QK mais 2 tem que ser 1, e o RK mais 2 é o RK menos RK mais 1. Como o RK mais 1 é maior que a metade do RK, isso vai ser menor que a metade do RK. Em qualquer caso, o RK mais 2 é menor que a metade do RK. Não. Tá? Tá, então esse algoritmo de Euclides, ele roda rápido. Então vamos ver consequências. Uma proposição simples sobre o MDC, mas muito importante, é que se o MDC entre A e B for 1, e A divide B vezes alguma outra coisa, e A divide BC, então não tem jeito, A tem que dividir C. Então, sempre que um cara divide um produto e é primo com um dos caras, ele tem que dividir o outro. Né? Como é que a gente prova isso? Bom, como o MDC de A e B é 1, o MDC é sempre combinação linear dos dois caras com coeficientes inteiros. Quer dizer, existem x e y inteiros, tais que AX mais BY igual a 1. Né?
E aí o que a gente faz é multiplicar tudo por C, né? ACX mais BCY é igual a C. Eu multipliquei tudo por C. Né? Mas o C divide A e o C divide... Perdão, o A divide A, obviamente, né? E A divide BC. Então, o A divide essa soma. Que é C. Então, provou que o A divide C. Tá? Um corolário disso, né? É que se P é primo, e P divide AB, então P divide A ou P divide B. Por que isso é um corolário? Porque P é primo. Se P não divide A, se um primo não divide um inteiro, o que pode ser o MDC? O MDC entre P e A tem que ser 1, né? Porque o MDC tem que ser um divisor positivo de P. E P é primo, P só tem 2 divisores positivos, são 1 e P. Né? Só escrever a definição de P. Então, P é primo se P é maior que 1, isso é a hipótese, e P igual a B implica que módulo de A é 1 ou módulo de B é 1. Quer dizer, primo é um inteiro maior que 1, que não tem nenhum divisor não trivial. Quer dizer, as únicas fatorações dele como produto de inteiro são as fatorações triviais. 1 vezes P, P vezes 1, menos 1 vezes menos P vezes menos 1, se vocês quiserem. Mas, então, se P não divide A, o MDC entre A e P tem que ser 1, certo? Porque tem que ser um divisor positivo de P, e não pode ser P, porque P não divide A. P não é um divisor de A, não pode ser divisor comum de A e P. Né? Mas se P divide AB e o MDC entre A e P é 1, o P tem que dividir B. Né? P divide B, pela proposição. Né? Tá? Um outro corolário é a versão com produto de vários caras, essa só faz a indução. Né? Se P é primo, K maior ou igual a 1 e P divide A1, A2, AK, P divide um produto de um monte de gente, então existe J menor ou igual a K, tal que P divide AJ. Né? E a prova é uma indução óbvia em K, né? Se é trivial para K igual a 1, se P divide A1, então P divide A1. Né? Na verdade, o caso K igual a 2 é o que a gente fez antes. Né? Mas, em geral, né, se vale para K, e P divide A1, AK mais 1, isso daqui, deixa eu terminar aqui em cima. Isso aqui você pode escrever como A1, A2, AK vezes AK mais 1, né? E sempre que um primo divide um produto de 2 caras, ele tem que dividir um dos dois, né? Portanto, P divide AK mais 1, e aí a gente está contente, ou o P divide A1, A2, AK, e aí tem o caso K, por hipótese de indução, P divide AJ para algum J menor ou igual a K e acabou. Né? Tá. Tem que ser uma consequência mais ou menos direta disso aqui, com indução bem standard. Né?
Muito bem. Bom, deixa eu dar pelo menos, fazer um exemplo, não um exercício resolvido, antes da gente provar o teorema fundamental da aritmética. A é um inteiro. E M e N são naturais distintos, não quer dizer, mas M menor que N. Então, o MDC entre A2AM mais 1 e A2AN mais 1 só pode ser 1 ou 2. Isso aqui é 1 se A é par e 2 se A é ímpar. Por que é isso? Porque a gente tem a seguinte identidade, né, que você prova facilmente por indução. O A2AK, em geral, menos 1, é o produto para todo J menor que K então, como é que é? A2 menos 1. Fazer a conta. Isso é 2 mais 1, 2 menos 1. Então, tem o A menos 1 que tem que ficar separado, né? Isso aqui é A menos 1. Vezes o produto para 0 menor ou igual a J menor que K de A2 a J mais 1. Não é para todo K maior que 0. Então, tem essa identidade que você prova facilmente por indução. Né? Para K igual a 1, por exemplo, eu estou dizendo que A2 menos 1 é... Aí só vai ter J igual a 0, né? Porque o K é 1. 2 a 0 é 1. Né? Isso aqui é A menos 1 vezes A mais 1. Né? Então, funciona para K igual a 1. E se vale para K, né? A2AK mais 1, menos 1, nós troca K por K mais 1. Isso daqui é A2AK ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Né? Então, isso é A2AK menos 1. A2AK mais 1. Bom, A2AK menos 1 é isso aqui, é A menos 1 vezes produto de 0 menor ou igual a J menor que K, quer dizer, eu vou até K menos 1, de A2AJ mais 1, vezes o próximo termo, que é o A2AK mais 1. Portanto, isso é A menos 1 vezes produto 0 menor ou igual a J menor que K mais 1, que agora entrou o K, de A2AJ mais 1. Né? Em particular, esse cara aqui, como M é menor que N, né? A2AM mais 1 aparece nesse produtório aqui para quando você faz K igual a N, né? Então, esse cara divide A2AN menos 1. Que A2AN menos 1 é A menos 1 vezes esse produtório aí, dos A2AJ mais 1, para todo J entre 0 e N menos 1, e o M está aí no meio, né? Um dos termos aqui é o A2AM mais 1. Então, A2AM mais 1 divide A2AN menos 1. Né? Oi. Estão pedindo aqui se é possível você fazer um exemplo de Olimpíada. Isso poderia ser um problema de Olimpíada. Negócio, prove esse exemplo aqui. Esse que eu estou fazendo agora. O nome do professor é José de Freitas. Zé de Freitas, muito bem. Eu queria pedir desculpas ao Zé de Freitas e a todo mundo por não ter feito muitos exemplos de Olimpíada até agora. É que eu estou querendo garantir que eu tenha tempo para provar o teorema fundamental da aritmética, que é o objetivo principal dessa aula.
E de tarde a gente vai discutir problemas, tem uma lista de problemas de Olimpíada e tudo. Mas esse exemplo é bastante olímpico, num certo sentido. Você tem que descobrir um negócio que você vai usar. Então, isso daqui implica, né? Quer dizer, logo, existe K inteiro. Tal que A2AN menos 1 é K vezes A2AM mais 1. Então, o MDC entre A2AM mais 1 e A2AN mais 1 é a mesma coisa, né? Pelo que a gente viu antes, do MDC entre A2AM mais 1 e A2AN mais 1 menos K vezes A2AM mais 1, porque eu estou diminuindo o múltiplo desse cara aqui. Nesse cara aqui o MDC não muda, né? Só que isso menos isso quem que é K vezes A2AM mais 1 é A2AN menos 1. Então, isso é o MDC entre A2AM mais 1 e 2. Né? O MDC entre algum cara e 2 só pode ser 1 ou 2, porque tem que ser um divisor de 2. Né? Isso daqui vai ser 1 se A2AM mais 1 é ímpar e 2 se A2AM mais 1 é par. Ou seja, não, tá certo, né? Se esse cara for ímpar, o MDC com 2 é 1. Se esse cara for par, o 2 vai dividir os 2. Ou seja, é 1. Agora, isso aqui só é ímpar se o A2AM for par, quer dizer, se o A for par, né? E é 2 se A é ímpar. Se o A é ímpar, isso aqui é par. Né? Então, resolvemos, provamos, né? Fizemos esse exercício. Então, esse é um exercício mais ou menos olímpico, um negócio só para não ficar completamente no 0 a 0. Mas vamos provar o teorema fundamental. Vamos enunciar e provar o teorema fundamental da aritmética. Não, mas para o pessoal aqui, para o pessoal dos outros lugares também, né? Quer dizer, tem essas notas que eu acho que vão ser disponibilizadas em geral, né? Que no meio tem vários outros exemplos, muitos de origem olímpica, que eu sugiro que vocês leiam, né? A gente vai talvez discutir alguns. Tá bom, de tarde vai ter uma lista de problemas também. Então, as coisas têm várias consequências olímpicas interessantes, né? Então vamos lá, teorema fundamental da aritmética. Talvez eu devesse me justificar um pouco mais, né? Porque se a gente fosse tratar de problemas interessantes, sei lá, de geometria, que envolvem noções que são bem conhecidas, né, do público olímpico, que fazem parte do currículo escolar, né, como, né, semelhança, ortocentro, baricentro, com umas ideias espertas. Aí você podia começar mostrando uma série de problemas bonitinhos, né? Ou sei lá, de ideias bonitas envolvendo equação do segundo grau, com coisa. Quer dizer, você não ia precisar de fazer uma introdução teórica, mas coisas de aritmética, de teoria dos números, infelizmente, não são vistas direito no currículo escolar usual. Quer dizer, tem algumas noções de aritmética feitas muito cedo no ensino fundamental, sei lá, no 6º, 7º ano, 5º, 6º, 7º, sei lá. Mas sem provar nada, né? Quer dizer, as pessoas até falam de algoritmo de Euclides, não sei o quê, mas não explicam por que as coisas funcionam, né? Parecem quase axiomas, não sei o quê. Então, querendo mostrar que essas coisas podem ser provadas de um jeito
relativamente elementar, mas que mesmo assim contém uma matemática interessante, e as ideias dessas demonstrações aparecem com muita frequência em problemas de Olimpíada. Então, dado o tema, eu achei necessário fazer uma introdução teórica um pouco mais robusta. Não vou falar amanhã de congruências e de consequências de congruência, teorema de Euler, pequeno teorema de Fermat, etc. Depois a gente vê a aplicação. Bom, vamos lá. E a gente tem à tarde, tem as listas, e temos de qualquer jeito no material também tem exemplos resolvidos. Bom, vamos lá, teorema fundamental da aritmética, né? Todo inteiro positivo se escreve de maneira única a menos da ordem dos fatores como produto de primos. Não necessariamente distintos. Não pode ser. 4 é 2 vezes 2. Né? Ou seja, dado n maior que zero, existem um K natural e P1, P2, PK primos. Todos eles, tanto K quanto P1, P2, PK, unicamente determinados. Bom, para serem únicos mesmos, a gente tem que supor que eles estão em ordem crescente. P1 menor ou igual a P2, etc. menor ou igual a PK. Tais que N é P1, P2, PK. Vocês podem reclamar, mas todo inteiro positivo até o 1, para o 1 a gente tem que fazer uma convenção, né? O 1 é o produto de ninguém. Se você multiplica 0 fatores, dá 1. Do mesmo jeito que você vai somar um monte de coisa, se você ainda não somou nada, né? Nem você está fazendo a contabilidade, vamos ver quanto é que eu vou gastar no supermercado, eu comprei isso, comprei aquilo. Você vai somar as coisas. Se você ainda não somou nada, está dando 0 na maquininha. Você vai somar um monte de coisa. Aí, se ainda não somou nada, dá 0. Você vai multiplicar um monte de coisa, ainda não multiplicou nada, dá 1. Né? 1 é o produto de 0 fatores. Né? O produto de ninguém dá 1. Então, para n igual a 1, é equivalente a dizer que k igual a 0. Quer dizer, você tem 0 fatores primos. Né? Tem uma fatoração trivial, o único número que tem 0 fatores primos é 1. Né? Tá. Então, para n maior que 1, né? Tá, então a gente vai fazer isso por indução, vamos usar o chamado segundo princípio da indução. Como é que funciona isso? Você tem uma propriedade, indução usual, você tem uma propriedade, você vê que ela vale, sei lá, para n igual a 0, n igual a 1, não sei, e prova que se vale para n, então vale para n mais 1. E com isso você prova que ela vale para todos os naturais. Né? O segundo princípio da indução é um pouquinho diferente, ela é baseada no princípio da boa ordenação, que a gente já discutiu hoje. Então a ideia é assim, que você tem uma propriedade, você pode supor que ela vale para todos os caras menores que n. Se supondo que ela vale para todos os caras menores que n, você consegue provar que ela vale para n, então ela vale para todos os naturais. Um pouco a lógica é essa. Quer dizer, na verdade, você nem precisa fazer caso inicial, porque toda propriedade vale para todos os caras menores que 0. Então, ela vale automaticamente para 0. Mas, sei lá, a gente está começando do 1, né? Então, ela vale para todos os caras menores que 1 por vacuidade, não tem nenhum inteiro positivo menor que 1. Então, ela vale para 1. Mas para 1 a gente até já verificou. Então, ela vale para todos os caras menores que 2, né? Porque vale para 1. Então, vale para 2. Então, ela vale para todos os caras menores que 3, porque a gente já viu que vale para 1 e 2. Então, ela vale para 3, assim por diante. Então, basta mostrar que se ela vale para todos os caras menores que n, então ela vale para n. E com isso ela vale para todos. Tá? Então, seja n maior que 1. Então, vamos provar. Não, vamos primeiro
provar a existência de fatoração. Por indução, né? Vamos para o segundo princípio da indução. Suponha que vale a existência de fatoração para todo inteiro positivo menor que n. Tá, então a gente tem dois casos agora. Primeiro é se n for primo. Se n é primo, a gente não precisa fazer muita coisa, né? Você faz simplesmente k igual a 1 e n igual a n, né? Quer dizer, P1 igual a n, se quiser, né? N igual. Chama n de P1, n está fatorado. N é um primo, portanto é um produto de primo, do jeito mais simples possível. De um fator primo. N é maior que 1. Se ele não for primo, ele é composto. A vezes B com A e B maiores que 1, e, portanto, A e B são menores que N, né? A é N sobre B é menor que N. E B, N sobre A também é menor que N. Né? Se você quiser, como B é maior que 1 e o A é positivo, A vezes B é maior que A, portanto o N é maior que A. E pela mesma razão, N é maior que B. Né? Então, A e B são menores, são inteiros positivos menores que N. Por hipótese de indução, eles podem ser fatorados com produto de primos. Por hipótese de indução, quer dizer, existem P1, PK primos, sei lá, Q1, Q2, QS primos também. Tais que A igual a P1, P2, PK e B é Q1, Q2, QS, logo N, que é A vezes B, é P1, P2, PK vezes Q1, Q2. QS está aí o N escrito como produto de primos, né? E é só reordenar, se vocês quiserem. Aí, se você quiser escrever desse jeito, vou botar os caras em ordem crescente, mas ele já está escrito como produto de primos. Né? Tá, então provamos por indução a existência da fatoração. Falta provar a unicidade. Né? A representação é única. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que você tem um cara que tenha duas fatorações. Né? De novo por indução. Né? Suponha que vale para todos menores que n, né? Então, suponha que você tenha P1 menor ou igual a menor PK primos
Q1 menor ou igual a Q2 menor ou igual a QS. Também primos. Tais que N ao mesmo tempo é P1, P2, PK e Q1, Q2, QS. Tem duas fatorações do N com produtos de primos. Aí, eu quero provar que são as mesmas. Não é que o K é igual a S, P1 igual a Q1, P2 igual a Q2, assim por diante. Né? Então, o P1 divide N, obviamente, é um dos fatores aqui de N. E o N é Q1, Q2, QS. Então, um primo que divide um produto, a gente viu que ele tem que dividir um dos fatores. Né? Então, existe J menor ou igual a S, tal que P1 divide QJ. Né? Mas como QJ é P1 e QJ são primos, né? Não tem jeito, o P1 tem que ser igual ao QJ. Como é que um primo vai dividir o outro? O único jeito é se eles são iguais. Né? Os únicos fatores positivos do QJ são 1 e QJ. O P1 não é 1, porque é primo. Então, o P1 tem que ser igual ao QJ. E o QJ é maior ou igual ao Q1, né? Porque eles estão em ordem crescente, o Q1 é o menor dele. Então, isso é maior. Eu mostrei que o P1, então, é maior ou igual ao Q1. Né? Só que você pode fazer a mesma coisa com o Q1, né? Q1 divide N, que é P1, P2, PK. E, portanto, existe um I menor ou igual a K, tal que o Q1 divide PI. É logo como antes. Q1 tem que ser igual ao PI, que é maior ou igual ao P1. Então, eu mostrei que o P1 é maior ou igual ao Q1 e o Q1 é maior ou igual ao P1. Então, não tem jeito, o P1 tem que ser igual ao Q1. Né? P1 igual a Q1. E agora é só dividir tudo por P1, né? O N é maior que N sobre P1. Quem é N sobre P1? É P2, P3, PK. Mas o P1 é igual ao Q1. Então, você vai cortar o Q1, também é Q2, Q3, QS. Então, você tem um cara menor que N com duas fatorações. Por hipótese de indução, as duas fatorações têm que ser iguais. Né? O número de fatores aqui tem que ser o número de fatores aqui, quer dizer, K menos 1 tem que ser S menos 1, e, portanto, K igual a S. Né? E PJ igual a QJ para todo J entre 2 e K que é igual a S. Como o P1 já era igual ao Q1, e o PJ é igual ao QJ para todo J entre 2 e K, todos os PI são iguais ao QI correspondentes e acabou a prova. Duas fatorações são exatamente iguais. Tá? Então, provamos o popular teorema fundamental da aritmética. Uma consequência dele, muito clássica, é a existência de infinitos primos. É um teorema de mais de 2000 anos, mas que a prova continua muito bonitinha. Matemática. Boa matemática não envelhece. Existem infinitos primos. Isso não é um axioma, isso não é tão óbvio quanto parece também. Com poucos primos, sei lá, 2, 3, 5, 7, 11, você já consegue montar infinitos números multiplicados. Tem 2 vezes 2, que é 4, 2 vezes 2 vezes 3, que é 12, 2 vezes 3 vezes 5, é 30, e assim por diante. Você monta infinitos números, só multiplicando os 3 ou 4. Em princípio, poderia existir, sei lá, 1 bilhão de primos e você obter todos os números multiplicando os milhões de números. Mas não tem, tem infinitos. E a prova é por absurdo. E P1, sei lá, é 2, P2 é 3.
até um certo pk sejam todos os primos. Aí você monta esse número aqui, P1, P2, PK, mais 1. Né? Para todo J, né? O MDC do PJ com o Nzão, como isso aqui é múltiplo do PJ, é a mesma coisa que o MDC do PJ com 1, que é 1, né? Logo, PJ não divide Nzão. Então, nenhum primo divide Nzão. Né? Absurdo. Né? Pelo teorema fundamental da aritmética, todo inteiro maior que 1 é múltiplo de algum primo. Vai ser produto de pelo menos um fator primo. Né? O único jeito de você ter 0 fatores primos se o cara for 1. Todo inteiro maior que 1 tem algum fator primo. Então é múltiplo de algum primo. Esse cara não seria múltiplo de primo nenhum, que eu estou supondo que P1, P2, PK são todos os primos que existem. Como esse número aí não é múltiplo de nenhum PJ, ele não é múltiplo de primo nenhum, isso é um absurdo. Todo inteiro maior que 1. N, obviamente, maior que 1, né? E é um absurdo que ele não tenha nenhum fator. Então acabou a prova. Né? Já deu meio-dia, vocês devem estar cansados. De tarde a gente conversa mais, né? Mas tem coisas interessantes na lista. Por exemplo, tem uma prova alternativa do Erdos, tem infinitos primos, que é muito bacana. Então, tem coisas que, se tiverem um tempo em classe, podem até discutir uma outra coisa que esteja feita, né, como exemplo ou como exercício resolvido nas notas, né, além da lista de problemas. Tem alguma pergunta, gente? Tem perguntas na internet, não? Não. Eu abri para eles. Não. Então tá bom. Então foi um prazer. De tarde a gente conversa mais. Estamos aí. Valeu, valeu.